Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Hitler queria exterminar os judeus e comunistas. Netanyahu quer exterminar o povo palestino. Uma matéria de Luiz Falcão, do Comitê Central do PCR e diretor da redação do jornal A Verdade. Há cerca de um mês que a cada 2 minutos bombas incendiárias e de fósforo são lançadas sobre 2,3 milhões de palestinos na faixa de Gaza. Metade dessas pessoas tem menos de 13 anos de idade. A consequência é uma carnificina. Segundo o Ministério da Saúde da Palestina, em matéria publicada na Al Jazeera, mais de 4.000 crianças palestinas foram mortas e o número de crianças feridas já passa de 7.000. Mas o terrorismo de Estado de Israel não tem limites. De acordo com a Organização das Nações Unidas, os bombardeios israelenses destruíram 45% das residências, 76 hospitais e centenas de escolas. Milhares de corpos despedaçados são encontrados e colocados em valas comuns. A Organização Médicos Sem Fronteiras denunciou que, por falta de analgésicos, crianças feridas estão sendo operadas sem anestesia, pois Israel proíbe a entrada de água, remédios, alimento e gás no território palestino. Todos esses crimes de guerra cometidos pelo governo terrorista de Benjamin Netanyahu são apoiados pelos Estados Unidos e o seu presidente Joe Biden, que, já achando pouco as bombas atômicas que Israel possui, enviou 2 modernos porta-aviões, centenas de aviões de caça e assessores militares para garantir o extermínio de um povo. Mas por que tanta maldade contra os palestinos? O objetivo desse genocídio não é acabar com o Hamas, movimento islâmico que foi eleito e governa a faixa de Gaza, mas sim tomar posse das terras palestinas e das suas riquezas para tornarem-se propriedade privada de grandes empresas capitalistas israelenses e estadunidenses. Palestina vive. Mas, para o desespero dos terroristas de Israel e das grandes companhias privadas de petróleo, o povo palestino resiste e luta pela sua pátria. Se antes dos ataques terroristas de Israel, o Hamas tinha apoio na faixa de Gaza, agora os palestinos que vivem na Cisjordânia declaram seu apoio ao movimento e fortalecem a guerrilha contra a ocupação israelense. Numa grande vitória do povo palestino, a Assembleia Geral da ONU aprovou por 120 votos uma trégua humanitária para deter o genocídio. 14 países votaram contra, dentre eles Israel e Estados Unidos. Até França, Alemanha e Inglaterra se viram obrigadas a apoiar um imediato cessar-fogo humanitário. E em todo o mundo, as manifestações se espalham em apoio à causa palestina e contra a covarde agressão de Israel. Porém, assassinos não dão ouvidos a apelos humanitários, e Netanyahu e Joe Biden ordenam que a matança continue. Insistem que o povo palestino abandone as suas terras, seus parentes, suas famílias, seu país, para que as grandes corporações multinacionais se apoderem do lar palestino. Há séculos, o povo palestino luta para ter direito a um Estado. Enfrentou diversas guerras e bombardeios e provou ao longo da sua história que nenhuma força pode destruir a nação palestina. Abaixo ao terrorismo de Israel e dos Estados Unidos. Viva a Palestina! Desde o dia 7 de outubro, o mundo tem assistido se arrastar o maior massacre cometido pelo Estado de Israel contra o povo palestino. Na data dessa gravação, já se completa quase um mês de ataques aéreos e terrestres que atingiram escolas, supermercados, prédios residenciais e até mesmo hospitais.
As forças israelenses não discriminam alvo civil de alvo militar, bombardeiam ambulâncias, atacam jornalistas e até mesmo paramédicos. Dentre os vários crimes de guerra já cometidos pelo Estado genocida capitaneado pelo fascista Benjamin Netanyahu, se encontram o uso da arma química fósforo branco, que promove a queimação prolongada de pele e órgãos, e o bombardeio indiscriminado de alvos civis. Ao todo, na data de hoje, Israel já atingiu a faixa de Gaza com a potência equivalente a 2 bombas atômicas utilizadas em Hiroshima. O Jornal A Verdade conversou com Heloísa Vilela, correspondente do ICL Notícias, que esteve em campo na Cisjordânia para falar um pouco sobre a situação que ela presenciou do massacre cometido pelo Estado de Israel contra o povo palestino. A entrevista foi realizada por Felipe Anunciata e Cadu Machado, da redação do Jornal A Verdade. Você confere o material na íntegra agora. Então, Heloísa, primeiro queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, condição de nos atender, né, nas condições difíceis aí da ocupação militar, da guerra, que a gente sabe que não é fácil. Então, em nome do Jornal A Verdade, te agradecer muito aí pela disposição e querer já começar com uma pergunta simples assim, né? Depois a gente vai atrás dos assuntos mais complexos, né? Você já está aí na Palestina há alguns dias. O que você já pôde observar assim, nesse pouco tempo que você está aí, dos ataques do Estado de Israel à população civil palestina na Cisjordânia? A gente tem visto muita faixa de Gaza nas notícias aqui do Brasil e pouco se fala também da situação na Cisjordânia. Então, nesses poucos dias que você está aí, o que você já pôde observar da situação de opressão do povo palestino? O que a gente vê aqui é o seguinte, né? Enquanto existe um genocídio descarado na faixa de Gaza, na Cisjordânia a gente vê um processo menos intenso, porém não menos desumano e absurdo. Desde que começou essa operação militar israelense na faixa de Gaza, que tem o claro objetivo de anexar o território dos palestinos, expulsá-los todos dali, na Cisjordânia, esse mesmo movimento aqui foi de prisão direta de muitas pessoas. Eles estão entrando nos territórios para buscar pessoas e prender essas pessoas. A gente está vendo também muita violência e também assassinato de pessoas. Hoje, por exemplo, eu fui ao velório de 2 rapazes de 21, 22 anos. Que foram assassinados dentro de um campo de refugiados que fica aqui do lado de Ramallah. A operação militar israelense invadiu o território, como eles comumente fazem, mataram, balearam esse rapaz, um outro que vinha foi tentar ajudá-lo, levou um tiro na nuca, pelas costas. Então, as famílias estavam lá reunidas, no caso os homens, né, reunidos, porque as mulheres não estavam lá, acho que elas fazem um velório em outro lugar, e estavam lá as famílias recebendo todo mundo, os abraços dos parentes e dos amigos, e eles permitiram a minha entrada sem menor problema, arrumaram uma pessoa para traduzir para mim, e, enfim, foi isso. Então, a gente tem visto isso repetidamente em várias cidades e territórios palestinos, campos de refugiados palestinos, desde que começou a operação militar na faixa de Gaza. Nessa situação da Cisjordânia, né, no Jornal Verdade, a gente tem sempre relembrado desse fato, e vocês do ICL também, a Human Rights Watch, meu inglês não é muito bom, e a Anistia Internacional considera o regime imposto na Cisjordânia como apartheid, né? Olha só, eu acho que chamar de apartheid o que acontece aqui é ser muito bonzinho, né? Vamos lembrar que no apartheid, como disse um sobrinho meu outro dia, mandou para mim no WhatsApp, inclusive ele é professor de história, e ele estava falando, tia, no apartheid ninguém jogava míssil em Soweto, não. Então aqui é bomba, é míssil, é assassinato o tempo todo. Não dá nem para chamar de apartheid, acho que a gente tem que chamar de genocídio mesmo. Eu não usaria outra palavra. Aliás, Felipe, eu vou te falar, eu estou chegando ao fim da minha capacidade verbal para descrever o que acontece aqui, para descrever a real desumanidade que acontece aqui. A gente chega numa hora que as palavras não são nem suficientes mais. Mas, enfim, eu andei pela estrada aqui, eu fui para o campo de refugiados de Jenin, e você vai cortando, vai pelas estradas, e você vai vendo a cidade ou a vila palestina, você tem que ir dando a volta nela, porque é tudo cercado de assentamentos de colônia israelense. E com aquela segurança
segurança armada, aqueles militares de filme de Rambo, de óculos escuros, trabucão e aquele monte de saco de areia, os caras lá. É isso mesmo que eles vivem. Você já deve ter visto várias vezes esse mapa que vai mostrando a mudança da posse da terra no território palestino, na Cisjordânia, como que as cidades foram se tornando umas ilhazinhas salpicadas de assentamentos de colonos israelenses em volta delas. As cidades palestinas foram ficando isoladas, cercadas. É assim que eles vivem. Heloísa fala então pra gente um pouco mais sobre como esses bombardeios afetam os palestinos. Assim, a coisa é muito triste, né, que a gente vê. Muitas crianças estão morrendo nesse massacre israelense, mas muitas crianças continuam vivas apesar de já terem morrido como crianças. Assim, a possibilidade delas serem crianças foi... Israel tem uma lei que permite ao Estado de Israel prender e deixar na cadeia, sem contato com os pais durante algum tempo, crianças a partir dos 12 anos de idade. E da mesma maneira que, se você olhar o histórico do nazismo, ele tinha cobertura legal para fazer o que fazia. Estava nas leis do país daquela época. Eles passaram leis para permitir o genocídio. Eu fui a Jenin porque teve um bombardeio lá. Foi o primeiro bombardeio durante essa campanha que está aí acontecendo, né? Essa campanha militar que está acontecendo. Então, foi o primeiro bombardeio aqui na Cisjordânia. E aí eu fui lá, eles destruíram uma mesquita. Várias coisas dialogam com a gente que é brasileiro. Primeiro é a hospitalidade, a abertura deles para conosco brasileiros, que é realmente emocionante. Eles tratam a gente como irmãos. Então a gente chega, a criançada vem, quer aparecer na tela, todo mundo quer saber o que é que você está fazendo, de onde que você está vindo e tal. Aí eu cheguei lá, a mesquita destruída, 4, 5 crianças lá dentro, subindo e descendo, onde ainda dava para subir e descer, e voltando com caixas de livros, de cópias do Alcorão, de mapas. Elas estavam carregando aquilo tudo e fazendo uma pilha do lado de fora com todo esse material. Aí você olha, né? É o futuro segurando na mão com toda a força o passado. É a realidade diária dessa meninada. Eu fui descendo da mesquita, porque essa mesquita ela fica na parte mais alta dessa comunidade. É muito parecido com as nossas comunidades. Aquelas vielas, você vai passando, a molecadinha passa correndo, quer ver quem você é. E aí, o rapaz que estava me levando para conhecer todo o campo, me mostra as paredes das casas. Cada rombo deste tamanho não é uma pistolinha, é um trabuco para fazer um buraco desse tamanho no muro de cimento, de concreto. Você pode imaginar o que é, né? Teve uma casa que ele me mostrou também. Tinha, na parte do segundo andar da casa, não era um buraco de bala, porque era uma coisa meio mal feita. Aí ele falou, isso aqui é o seguinte, os israelenses vêm, entram a paisano na casa da pessoa, fazem um buraco na parede de dentro para fora, para ficar ali, atirador de elite. É macabro. Eu tô, nos últimos dias, com a sensação de que quanto mais eu falo, mais eu devo estar sendo vista como uma doida que está exagerando. Porque a realidade é tão brutal que a gente descrevê-la parece que a gente está exagerando, entendeu? É um negócio, assim, realmente inacreditável, inacreditável. E na entrada desse campo de refugiados, tem um cartaz lá enorme com as fotinhos dos mártires, né? Os que já morreram nessa luta pela liberdade, pela independência, pela autodeterminação, pela volta ao seu território que lhe foi roubado. E você olha os rostos, cara, é tudo gente com menos de 30 anos, entendeu? E, Heloísa, é normal esse tipo de bombardeio, assim, na mesquita, nas casas das pessoas, assim? O que a mídia burguesa fala no Brasil não, é os foguetes do Hamas, isso é só a resposta de Israel. É a tal da história do direito de defesa. Bom, primeiro, que eu acho que a gente tem que deixar muito claro que esse negócio de direito de defesa é uma aberração. Se você pegar relatório da ONU, não estou falando de nenhum diplomata de esquerda, não estou falando nada disso. Se você pegar relatório da ONU, feito em 2018, a pedido da Assembleia Geral da ONU,
Tá lá, eu li hoje, com todas as letras. Uma força, não é bélica, eles usam um termo parecido com esse, mas não é esse. Mas uma força de ocupação, está lá escrito assim, como é o caso de Israel na Palestina, não pode falar em direito de defesa, porque ela tem a obrigação de cuidar daquela população cujo território ela está ocupando. É obrigação dela cuidar do desenvolvimento econômico, social, das possibilidades de vida ali naquele território que ela está ocupando. E aí você entra numa feirinha, num mercadão, como eu entrei aqui hoje de Ramala, que tem fruta, verdura, legume e tal. Eu falei com o cara que estava comigo, nossa, esse milho tá lindo, hein? Ele falou, vem tudo que você está vendo aí, vem de Israel. Eu falei, ué, como assim? Claro, eles não deixam, eles controlam a quantidade de água que a gente tem, então a gente não tem água para produzir nada, a gente tem que comprar tudo deles. A família desse rapaz plantava melancia, melão, perto da casa deles lá em Jenin. Eu passei pelo lugar onde era isso. Ele falou, agora a gente planta mais nada, não tem água, a gente não tem direito a ter água para plantar nada. Então é isso, né? Não existe simetria alguma, a gente tem que sempre falar isso, a gente tem que esclarecer esse ponto muito bem. Não existe simetria, não adianta você querer comparar as duas coisas, porque não tem comparação. Você tem um país que tem bomba atômica, tem um exército armado até os dentes, com dinheiro dos Estados Unidos, com as armas mais modernas, e você tem uma população que está tentando brigar pela sua liberdade. Então, basta você olhar as imagens de como está Gaza. Gente, é uma coisa assim inacreditável. Você tem áreas e áreas, tudo destruído, tudo demolido, tudo arrasado, tudo acabado. E deve ter muita gente naqueles escombros, viu? Deve ter muita gente que não foi socorrida e ficou naqueles escombros ali. Com certeza. Até a semana passada, o Brasil ocupava o Conselho de Segurança da ONU e chegou até mesmo a apresentar uma proposta para o cessar-fogo do conflito. Heloísa deu para a gente, então, a avaliação dela sobre a resposta internacional ao massacre cometido por Israel. O governo brasileiro, no momento, ocupa a cadeira da presidência do Conselho de Segurança da ONU e apresentou uma proposta para um cessar-fogo, a abertura de um corredor humanitário para quem quiser sair poder sair, entrar comida, remédio, água, combustível, e são 15 países. 12 votaram a favor, outros 2 se abstiveram. Um único país ficou lá com a mãozinha levantada contra a resolução brasileira, Estados Unidos. Então, para quem tinha alguma dúvida, é uma foto que diz tudo, não precisa falar mais nada. Os Estados Unidos podiam ter impedido esse massacre. Bastava um telefonema do Biden para o Netanyahu que esse massacre poderia ser impedido. Não fizeram porque não querem, porque não lhes interessa. Levarão para a cova mais um karma. É só mais um nas costas do governo dos Estados Unidos. Há 2 semanas atrás, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu uma entrevista para o programa 60 Minutes. Quando perguntado se as guerras da Ucrânia e de Israel são mais do que os Estados Unidos poderiam aguentar, o presidente responde dizendo que nós somos os Estados Unidos da América, pelo amor de Deus, a nação mais poderosa na história do mundo. Nós podemos lidar com ambas e ainda assim manter as nossas defesas internacionais. A gente não vê também um esforço sobremaneira de outros países do primeiro mundo para evitar que isso aconteça. Hoje estava aqui o Macron. Macron veio aqui porque foi lá encontrar com o Netanyahu e falou que, bom, aí, a quantidade de gente que estava nas ruas de Paris pedindo o fim dessa loucura, aí ele veio aqui tirar uma foto com o presidente da Autoridade Palestina. Mas veio oferecer alguma solução? Veio resolver alguma coisa? Não veio resolver nada. Então, a hipocrisia desses governos, que estão cada vez mais distanciados da vontade das suas populações, porque eu acho que tem isso, né? Essa crise toda que tem a Palestina no centro, está deixando os governos do primeiro mundo, obviamente, divorciados da opinião pública dos seus países, né? A gente tem visto manifestações muito expressivas, 100 mil pessoas nas ruas de Londres. Um dos países, assim, mais responsáveis pelo que está acontecendo. Porque no passado foi lá entregar a Palestina de presente para Israel.
Então, esses países aí estão enfrentando aí uma dificuldade com suas opiniões públicas. E eu acho que a mídia, por pior que ela seja, que é péssima, ela está sendo furada pela internet. Não está tendo como segurar a realidade mais, porque a internet está botando tudo para todo mundo ver. Então, isso aí eu acho que está ajudando muito a causa palestina, porque está favorecendo que as pessoas finalmente se conectem como seres humanos com o que esses seres humanos aqui vivem há décadas. Foi uma coisa incrível a libertação dessas duas reféns israelenses mais idosas. A Heloísa se refere aqui ao caso de uma refém israelense, uma idosa que, ao ser liberta do cárcere do Hamas, parou para cumprimentar o soldado que antes a mantinha aprisionada. O caso teve grande repercussão mediática e a grande mídia fez de tudo para impor a sua narrativa. A mídia está tentando manipular isso. Você precisa ver como que o New York Times, os trechos da fala dela que o New York Times escolheu. Mas se você for olhar Al Jazeera e você só olhar a imagem sem entender uma palavra, você entende tudo. Essa senhora foi embora, virou para trás, fez questão de dar a mão pro cara do Hamas para depois ir embora. Ela não precisava fazer nada disso. Ele era o cara que estava segurando ela como refém. Ela podia ter ido embora, ela estava já entregue para ir embora. Ela podia ter ido embora, falar, finalmente me livrei desses caras. O tratamento que ela recebeu não foi o que a mídia estava dizendo que ela deveria estar, provavelmente estava recebendo. Ela foi cuidada, ela teve todos os cuidados com higiene, o rapaz que estava machucado recebeu antibiótico, eles comeram a mesma comida que o pessoal do Hamas, que estava fazendo eles todos de refém, comeu. Eu acho que assim, a gente não pode esquecer qual foi a arma que, assim, os revolucionários que lutaram contra a ditadura militar tiveram para tirar da cadeia os seus colegas de bandeira, de batalha. Sequestrar o embaixador americano. E você vai dizer que isso não é legítimo? Que outra arma você tem? Que outra arma o povo palestino tem? Eles foram empurrados para isso. Eles fizeram um acordo de paz 30 anos atrás. Entregaram o território. Tá bom, vamos viver em paz. Me deixa aqui, tá aí, fica aí. Eu vou ficar só com 22% do meu território. Veja isso. E Israel não cumpriu nada dos acordos. O que mais que eles podem fazer? Sentar e esperar ser assassinado? Então, não sei, eu não consigo mais classificar um grupo de resistência como terrorista. Terrorista é o Estado que tem essas armas todas que está usando contra a população civil. Se eu tinha alguma dúvida, depois de vir aqui ficou muito claro. O Hamas, por exemplo, ele foi eleito há 17 anos na faixa de Gaza. Ele ganhou uma eleição. Imediatamente, Estados Unidos e Israel não reconheceram. Porque não pode, o Hamas não pode ser eleito. O que seria a saída política, diplomática, lógica? Vocês estão eleitos? Então manda o seu representante diplomático aqui para a ONU para a gente sentar e negociar essa situação aí. Respeitar a opinião, a vontade do povo da faixa de Gaza que elegeu o Hamas e falar, então é com eles que a gente vai conversar. Mas não, as democracias... Os grandes defensores da democracia, como os Estados Unidos, não costumam ser muito democráticos, né? Eles não costumam respeitar a vontade de uma população se ela vai contra a opinião e a vontade deles. Como é o caso, por exemplo, na Venezuela. Isso é um exemplo óbvio. Então, essas coisas vão se tornando muito evidentes. Muito evidentes. Eles deveriam ter... O Hamas ficou completamente impossibilitado de ter qualquer tipo de negociação política. Ele não foi considerado uma voz política, apesar de ter sido eleito. Esse é o meu ponto, sabe, Cadu? Que eu tenho me batido nesse ponto e fico nesse dilema, porque eu não sou a favor de ninguém ser assassinado, não sou a favor de nenhum... Não sou. Mas a minha questão é, qual é a alternativa? Você não tem um Mandela para ficar lá sentado 27 anos na cadeia. Heloísa, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, a cobertura da mídia, ela desumaniza, da grande mídia, ela desumaniza muitos palestinos, e vocês no ICL têm debatido isso todo dia, eu assisto sempre, você lá e também os outros comentaristas, isso tem sido uma constante na cobertura de vocês.
e na nossa também, que é combater essa desumanização dos palestinos, né? Então, como é que para você está sendo isso, assim, também, do ponto de vista pessoal? Olha, eu vou te falar o seguinte, isso foi uma escolha clara e determinada do ICL. A gente tem que ir lá ver o outro lado dessa história. E eu me sinto, assim, muito privilegiada e honrada de ter sido a pessoa que pôde vir fazer isso. Encontrei o que eu sabia que eu ia encontrar, o que eu imaginava que eu ia encontrar, mas foi melhor do que eu imaginava, porque eu encontrei umas pessoas assim incríveis, super hospitaleiras, que fazem tudo para te receber bem, apesar de todo o trauma que estão passando, apesar de toda a desconfiança que tem da mídia em geral, porque tem mesmo, porque eles sabem como eles são tratados todos esses anos, e ainda assim me deram um voto de confiança, entendeu? Porque eu acho que tem uma coisa que você não fabrica na internet e você não fabrica à distância, que é esse contato pessoal. É o olho no olho, é o cara sentir a tua sinceridade, você sentir a verdade dele. Isso não tem, você tem que estar aqui para fazer. Aconselho quem puder vir conhecer que venha. Então eu acho que assim, era fundamental vir e ver por conta própria, poder contar para o Brasil o que é que a gente vê quando chega aqui, porque estava fazendo muita falta. Eles têm o direito de ser ouvidos. Os palestinos têm o direito de ser ouvidos. Eles ficam muito gratos da gente vir aqui dar ouvido a eles. Você ouviu uma matéria da edição 282 do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade, os movimentos que constroem o nosso jornal através do nosso Apoia-se, apoia.se/Move Sociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.